Olá, graças e paz a todos. Mais uma vez estou aqui para trazer mais uma mensagem bíblica. E essa mensagem ela vai mostrar de forma bem simples a exegese a respeito do texto que está em Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Esse texto, infelizmente, ele é muito mal compreendido por muitas pessoas e, naturalmente, para quem já conhece esse texto e quem sabe, em sua maioria, em que esse texto é aplicado, já sabe o assunto que será decorrido aqui, que será tratado aqui. Iremos falar a respeito do livre-arbítrio, irmãos. É algo que acaba atribuindo ao homem um poder que ele não tem. Mas não irei me alongar demais, porque de fato esse assunto é muito grande, é muito vasto para ser falado. Há muitos pontos a serem considerados. Mas hoje, em especial, irei procurar me manter somente focado na exegese desse texto. Trarei alguns outros textos, mas somente para complementar a ideia que quero trazer aqui a respeito do texto. Amém? Então vamos à leitura. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. O texto diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Em primeiro lugar, irmãos, que eu quero considerar é que muitos que acreditam no livre-arbítrio, quando escutam outros que já conseguiram identificar na palavra que o livre-arbítrio após a queda já não existe mais, a primeira coisa que eles entendem é que nós que não cremos no livre-arbítrio estamos dizendo que o ser humano não possui escolha alguma. Então esse é a primeira coisa que eu quero dizer. Isso é uma mentira. Não tem essa possibilidade de alguém afirmar isso, que o ser humano não possui escolha. O que afirmamos ao dizer que não temos livre-arbítrio é que nossa arbitrariedade ela foi corrompida. Nós não somos mais seres livres de toda influência interna ou externa. Amém? Que isso fique registrado e bem claro. Então o texto aqui ele está dando uma escolha, irmão. Sim, ele está dando uma escolha. E isso sempre será indiscutível. Não haverá discussão com relação a ter ou não se ter escolha. O que de fato acontece é que a escolha que temos hoje em dia, ela é influenciada por algo interno ou externo. E é isso que nós vamos ver no decorrer de tudo que irei falar aqui. Então, só para ficar mais registrado ainda, o contexto anterior ao texto, de fato ele fala sobre escolher a vida ou a morte, certo? Cumprir os mandamentos de Deus ou servir o mundo. A gente vai ver isso. Sem sombras de dúvidas, o texto traz essa escolha e ele apresenta ao povo, né, essa escolha. O verso 16 diz: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuí-la. Então aqui Deus está dando uma condição ao povo. Se vocês seguirem aquilo que eu mando a vocês, que eu estou colocando à frente de vocês para que vocês escolham me servir ou não, vocês me servindo, é isso que vai acontecer. Vocês serão muito abençoados. Vocês irão ser multiplicados de forma grandiosa nesta terra que vocês estão prestes a possuí-la. Então, de fato, há uma escolha.
eles tinham essa escolha, escolher a servir a Deus ou não. Continuando. Uma das coisas que a gente não pode esquecer para entender o texto de Deuteronômio 30, verso 19, é que apesar de nós termos escolha, e aquele povo naquela época tiveram essa escolha, o coração deles, assim como o nosso, é corrupto. O nosso coração, o nosso desejo natural, da nossa natureza caída, ele constantemente irá nos inclinar a fazer o que desagrada o coração de Deus. Naturalmente. A Bíblia ela nos traz textos que nos mostra que o ser humano está em total rebelião contra Deus. Então sem Cristo em seu coração, ele é inclinado a viver uma vida de pecado. Então com Cristo nós recuperamos o livre-arbítrio, como muitos por aí consideram? Não, irmãos, ainda não. Nós vamos ver por que isso no final. Versos 17 ao 18 diz o seguinte: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para a possuíres. Então, irmãos, de fato, novamente eu falo, deixar isso bem claro, eles tinham uma escolha. Se eles obedecessem, eles iriam receber bênçãos de Deus, iriam ser prósperos, iriam viver uma vida em paz. Tudo que Deus já tinha prometido para eles, Deus iria cumprir de forma muito fácil, né? Deus não ia ter dificuldade nenhuma nisso. Eles seriam um povo bem-aventurados. Ao contrário disso, se eles desobedecessem, se eles não fossem fiéis ao Senhor, se eles não reconhecessem quem Deus era, eles iriam incorrer em maldição. Eles seriam amaldiçoados, como os textos de versos 17 e 18 dizem. Eles iriam perecer, eles iriam certamente passar coisas terríveis na terra que eles estavam prestes a possuir. Certo? Então, mais uma vez, os versos 17 e 18 demonstram somente o que iria ocorrer, não é? Se caso o povo se desviasse do caminho que Deus já havia determinado que eles viessem a seguir. Então, uma pergunta que tem que ficar antes de isolar um texto, irmãos, muitos fazem isso, infelizmente. Antes de isolarmos um texto, nós devemos procurar esclarecer aquele texto ali que aparentemente é fácil de compreender, com todo o contexto, tanto anterior, tanto posterior, porque senão naturalmente nós iremos errar, nós iremos transmitir as ideias erradas, não iremos estar proclamando a verdade bíblica. Então façamos uma pergunta: o povo ele se desviou, sim ou não? É claro que sim, né? Lá no capítulo 31, a partir do verso 16, vamos ver o que acontece. Então o verso 16 vai dizer: disse o Senhor a Moisés: eis que estás, para dormir com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra, para cujo meio vai e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia a minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei e dele
Perdão, gente. Esconderei o rosto para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão. Que dirá naquele dia: não nos alcançaram estes males por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto daquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por ser haverem tornado a outros deuses. Então, claramente, nós já conseguimos identificar o que aconteceu, o que o povo escolheu, não é? Nesse momento, alguém pode dizer: temos livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio, porque o povo quis escolher. Foi por sua livre e espontânea vontade que o povo escolheu seguir o caminho oposto. Será, irmãos? Será? Quem em sã consciência iria fazer algo já sabendo que mais à frente não iria dar certo aquele algo que ele fez? Dificilmente iria acontecer. Dificilmente alguém iria dar prosseguimento, né, ao que estava com vontade de fazer. Supondo que nos foi avisado de antemão que não éramos para ir em determinado local. Já fui avisado: olha, não vai até lá, que se você for, certamente você vai morrer, certamente alguma coisa terrível irá acontecer contigo. Mesmo assim, eu vou até lá? De maneira nenhuma. Ninguém em sã consciência iria. De um aviso prévio, ninguém faria isso. Mas o povo fez, irmãos. O povo fez. Assim como Deus avisou a Moisés, Moisés foi até o povo e falou com o povo o que iria acontecer. No próprio capítulo, lá nos versos 27 ao 29, olha o que Moisés fez. Porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz. Pois, se vivendo eu ainda hoje convosco sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciões das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei os céus e a terra, porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente, e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor. Porque fareis mal, irmãos, perante o Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. Percebe o que acabou de acontecer aqui? Você foi avisado que iria acontecer algo de ruim se você fosse em tal lugar. Mesmo assim, você cisma de ir. E por quê? Por livre escolha? De modo algum. O nosso coração é corrupto. O nosso coração, a nossa natureza pecaminosa, ela nos inclina ao pecado. O tempo inteiro ela nos inclina ao pecado. E é isso que aconteceu com o povo. Mas eu tenho mais uma pergunta a fazer. O povo ele pecou porque Deus tinha profetizado que isso ia acontecer? Ou porque o povo tem um coração duro? Que o povo tem um coração corrupto, que o povo tem um coração totalmente insensato? Por certo, foi porque o povo tem um coração insensato, duro, escravizado ao pecado. Deus ter profetizado não muda o fato deles terem feito o que eles fizeram. De modo algum. Não há algo que Deus fez para que eles viessem a cair, mas eles mesmos caíram. Por sua escolha. Sim, por sua escolha. Porém, essa escolha ela não é arbitrária, ela não tem, não se dá para dizer que eles tiveram livre arbítrio para escolher.
No livro de 1 Coríntios, capítulo 7, verso 22, diz o seguinte: porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. O que eu estou querendo dizer com esse texto, irmãos? Antes de sermos chamados por Cristo, antes de irmos até Cristo, não é? Movidos pelo Santo Espírito, convencidos por Ele que somos pecadores, antes disso acontecer, nós éramos escravos do pecado. Nós fazíamos somente coisas que eram do pecado, que eram do mundo, que eram da carne. Quando somos chamados, nós somos libertos deste pecado. Nós somos livres da força total do pecado. Logo, passamos a ter, juntamente com Cristo, né, pela obra do Espírito Santo dentro de nós, nós passamos a ter a força suficiente para refrear esse pecado. Então, já não mais servirmos a carne como anteriormente. Porém, isso não significa que o nosso livre-arbítrio é restaurado, como já falei, que muitos aí colocam essa tese como possível. Não é assim. Por que não? A partir de sermos livres do pecado, nós ficamos presos a Cristo. Nele nos movemos, nele nós vivemos. Sim, nós conseguimos ser livre, mas essa liberdade que temos é do pecado, não é livre dele, de Cristo. Não é uma liberdade que podemos fazer toda e qualquer coisa. Lembra o que está descrito no livro de João, capítulo 15, verso 5? Cristo disse, irmão, sem mim nada podeis fazer. E é uma realidade. Sem Cristo em nossa vida, nós voltamos a ser escravos do pecado. Então não tem para onde correr. Ou nós servimos a Cristo e somos escravos dele, no sentido de estarmos presos a ele, dependente em todas as coisas, ou somos dependentes e escravos do pecado. Além disso, o que está descrito também lá no livro de Romanos, capítulo 7, verso 15, 17, depois ao 19. Vamos ler? O verso 15 diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 17: neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Essa descrição aqui, irmãos, que Paulo nos traz, parece a alguns de vocês um ser livre, arbitrário? Parece? Vamos ser realistas, irmãos. Após a queda, o livre-arbítrio já não mais existe. Nós somos constantemente influenciados por diversas questões do mundo. Todas as nossas escolhas, elas são influenciadas, seja internamente ou seja externamente. Não há como ser diferente. De forma simples, eu trago essa mensagem para vocês, de forma bem simples mesmo. Sei que muitas coisas poderiam ser consideradas aqui, é um estudo muito grande, é um assunto muito grande, bem controverso. Também sei que com isso, nem todos que acreditam no livre-arbítrio deixarão de acreditar, ou até mesmo nenhum deles, mas é Deus quem faz todas as coisas, eu só sou o mensageiro aqui neste momento. Amém? Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia.